Bem-vindos ao NASA Explica. Hoje vamos dar continuidade do programa Como Ser Professor em Angola. Hoje, os alunos deverão saber o que é a metodologia e a sua importância, as etapas de uma aula e a preparação de uma aula. Ou seja, hoje vamos nos centrar apenas em como se prepara uma aula. Antes de começarmos a nossa aula, vos aconselho a seguirem os nossos canais, compartilhem, marquem os seus amigos, se gostarem, comentem. Só assim, juntos, nós conseguimos. Bora lá nossa aula. A metodologia pode ser fragmentada em vários métodos utilizados no processo de ensino. A sua importância consiste nas opiniões necessárias para analisar concretamente questões de ensino em qualquer ciência ou arte. As etapas da aula são preparação, planificação e desenvolvimento. Afinal de contas, o que é uma preparação de uma aula? Ao preparar uma aula, é necessário ter em conta a escolha dos respectivos métodos de ensino, os meios de ensino mais adequados para o alcance de determinados objetivos traçados, formular o contexto de aprendizagem a almejar, bem dizer, com a planificação. Como elaborar um plano de aula? Primeiro passo. O ponto de partida é o tema. A escolha do tema da aula terá de ser de acordo com o conteúdo dos planos da unidade didática das turmas. Segundo passo, definir o objetivo. Definir as competências a serem desenvolvidas nos alunos, como, por exemplo, a compreensão e expressões orais, a leitura, a compreensão, ou bem dizer, a expressão escrita, o conhecimento explícito e as competências gerais e transversais. Terceiro passo, pesquisa do texto e material. A ideia de uma aula, sobretudo de língua estrangeira, poderá surgir através de uma música ouvida no rádio, de uma frase ouvida num spot publicitário, ou da cena de um filme, ou ainda de uma revista folheada ao acaso. Recomenda-se que o professor estagiário, na medida do possível, bem dizer do possível, construa o seu próprio material de pesquisa, como jornais, revistas, livros, vídeos. Do passo, criar uma estratégia que conduz ao objetivo definido. A definição de estratégias está relacionada com a idade e o desenvolvimento psicossocial dos alunos. Há que se ter em conta que a maneira como os alunos poderão interpretar o tema, o modo que o tema os poderá afetar e o tipo de atividade que lhes poderá interessar. Desenvolvimento. Através de uma dinâmica de grupo, entre outras hipóteses, estabelecer um diálogo e discutir sobre as questões relacionadas com o texto. Motivação. Todas as atividades precisam de uma motivação. Motivar é criar um interesse pelo tema e vontade de saber mais sobre ele. É necessário que haja motivação desde o início até o fim da aula. Quando nos apercebemos que o ritmo da aula já se alterou e o interesse dos alunos pela mesma está a desvanecer-se, há necessidade de encontrar nova motivação que os incentive, bem dizer, a ter um interesse pela aula e gosto pela matéria lecionada. A motivação pode estar ligado à percepção da utilidade do assunto, à possibilidade de aplicação prática na vida, ao reconhecimento dos resultados e ao interesse real e envolvimento emocional do professor estagiário. O reforço positivo de comportamentos dos alunos é também altamente motivador. Atividades finais. Propor, entre outras, uma atividade recreativa de preferência interativa com a criação de frases, textos, exercícios de compreensão, onde os alunos possam, de alguma forma, aplicar os seus conhecimentos, recapitular os conteúdos aprendidos e, finalmente, sintetizar o que foi concluído em relação à matéria. Quinto passo, avaliar o resultado. É fundamental que o professor, após uma aula, avalie o seu próprio desempenho, tendo em conta os seguintes aspectos: criatividade, intuição, interesse, clarividência, confiança, segurança, ou por outro lado, bem dizer, confusão, insegurança, desmotivação, desinteresse e rigidez. No âmbito desta autoavaliação, o professor deve ainda perguntar-se e explorar os pontos interessantes e relevantes para a discussão levada a cabo em aula. Se a aula perdeu o ritmo,
e se tornou monótona por uma razão, e o que deveria ter feito para que a tal não acontecesse? Se houve momentos em que se afastou demasiado do seu objetivo e se em função disso a aula foi prejudicada. O professor estagiário deve planear as aulas tendo em conta esta avaliação. Gostou deste vídeo? Siga a gente, comente e compartilhe.